Hello, my friends. Good morning. Are you right? Olá, pessoal. Bom dia. Vocês estão bem? Ótimo. Great. Wonderful. Maravilha, né? Olha, na aula de hoje eu vou fazer uma pequena revisão sobre o tempo verbal Simple Present, certo? Algo muito breve, porque em seguida vocês farão prova às 10 horas, não é isso? E eu espero que vocês também tenham assistido a minha última aula, onde eu abordo, que eu falo, eu explico com relação ao verbo modal, can, é o verbo can, e também o verbo could, ok? Então, como vocês já sabem, né, acredito que sim, o verbo can é um verbo especial, né, um verbo anômalo, modal. Ele não é conjugado igual como os demais verbos, ele possui certas particularidades, mas a princípio vocês só precisam saber que can nós utilizamos para, no caso, dependendo do contexto, né, ele pode ser utilizado para uma solicitação, pode ser para uma capacidade, né, inclusive essa capacidade, se for no presente é can, no passado é could, né, ou incapacidade, não é verdade? De forma negativa. Quando eu digo I couldn't go, eu não pude ir, é uma incapacidade. Pode também ser utilizado para uma solicitação, né? Can I talk to you? Posso falar com você. E também para uma proibição, certo? De forma negativa. Então, esse assunto, né, nós abordamos na aula passada, deixei gravado no plural para que vocês pudessem vislumbrar, assistir, né, antes desse momento, antes da prova. Mas hoje eu vou falar sobre o Simple Present, né, uma pequena revisão. Preparei esse momento para vocês, para que vocês possam fazer em seguida a prova com mais tranquilidade, tá certo? Então é isso, assistam a aula e boa sorte nessa avaliação. Até mais. Bom, pessoal, então vamos lá, certo? Estou aqui na plataforma Plural, né, no livro do 7º ano, e hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, né, a revisão para que vocês possam fazer essa prova daqui a pouco, né, com mais segurança, tá certo? Então preste atenção no que eu vou dizer, no que eu vou falar, porque são dois assuntos. Primeiro é o verbo modal can e could, que nós vimos na aula passada, certo? E também o simple present, que eu acredito que esteja ainda, vocês sabem, porém está adormecido, tá bom? Então vamos reforçar esse simple present, porque é um assunto que vai estar na prova, vai contemplar, né, a prova de vocês. Ok? Então vamos lá. Olha, vejamos. Aqui nessa página, como vocês podem observar, eu tenho aqui a seguinte informação, né? O presente simples, que é utilizado com um verbo, né, e diz também o complemento, mais o to, né, mais outro verbo. Bom, teoricamente, ele está me dizendo aí que é um aprofundamento do presente simples, né? Utilizando um infinitivo. Infinitivo, para quem não sabe, o verbo ele não é conjugado, certo? Então vejamos aqui. Eu vou colocar o texto aqui para que eu possa digitar. Nós sabemos que na conjugação dos verbos no presente simples, por exemplo, aqui nós temos os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you e they, certo? Pronto. O que acontece, né? I like, you like. O que acontece na terceira pessoa de singular? Ora, diante da terceira pessoa de singular, o verbo recebe S. Como eu vou conjugar o verbo like, né? Diante de he, she, it, ele recebe um S. Essa é a regra básica, certo? Agora, quando os verbos eles terminam em CH, SH, SS, O, X e Z, aí a gente coloca ES. Né? Aqui está ES, porém o verbo termina em E. Né? Então acrescentou só o S. E aqui no caso o I, o e they, certo? Vou trazer para cá. O I, o e they, o que acontece com esse verbo? Ele permanece inalterado, né? Ele volta à sua forma original, no caso, né? Like. Pronto. Então, eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta, né? Isso aqui não é plural.
Então, aqui é somente para reforçar que na terceira pessoa do singular vai haver essa mudança aqui. Outra coisa, com relação ao presente simples. Nós utilizamos esse tempo verbal para expressar as ações habituais, certo? Ações habituais ou fatos, né? Rotinas e assim por diante. Aqui diz o seguinte, ó, na forma negativa, nós utilizamos o auxiliar do para essas pessoas aqui, ó, para I, you, e usamos o auxiliar das para he, she, it. Ó, I, you, a gente usa do, né, para negativa e interrogativa. Quando for he, she, it, nós usamos esse das aqui, ó, das, né? E o I, you e they, nós usamos do também. Então, o reforço que nós temos e o cuidado que nós temos que ter é com relação à terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Certo? He, she, it vai ser das e as outras pessoas a gente usa do. No caso aqui desse exercício, para poder completar, certo? Nós temos aqui a seguinte informação. I don't like to eat fruit for breakfast. Eu não gosto de comer fruta, né? Não gosto de comer, observam, de comer, está no infinitivo, né? Esse do diz respeito de forma negativa, diz respeito ao verbo like, né? I don't like. É do mais not formou don't. I don't like to eat fruit for breakfast. Não gosto de comer fruta no café da manhã. Para dizer que ela não gosta de comer fruta, certo? Eu vou usar o auxiliar das de forma negativa, como já está aqui, ó, vocês podem observar. E agora eu vou colocar o verbo like. Aí você diz, professor, e o S? Não tem que colocar, não? Não. Nós só colocamos essa questão do S, o verbo só vai sofrer alteração quando a sentença for afirmativa. Se ela for interrogativa ou negativa, o verbo ele volta para a sua forma original. E qual é a sua forma original? Essa aqui, ó, like. Certo? Então vejamos, essa daqui é interrogativa. Qual é o auxiliar referente a you? É o auxiliar do. Então vem o auxiliar do para cá. Do you like to eat fruit for breakfast? Você gosta de comer fruta no café da manhã? Certo. Aqui eu estou falando de quem? De Olivia. Olivia não é uma pessoa? É ela? É. She. Não é ela? Então, qual é o auxiliar da terceira pessoa do singular para she? É o auxiliar das, não é assim? Então, eu vou colocar o auxiliar das aqui, que é uma interrogativa, né? Então vem. Das. Lembrando que esse das aí ele não tem tradução, certo? E o verbo? O que acontece com o verbo? Olha, o verbo, gente, ele não sofre alteração, certo? Então ele continua como está. Se é like, né? Então fica like. Só seria likes se a sentença fosse afirmativa, certo? Sentença interrogativa e negativa, a gente usa a forma normal do verbo, mas lembrando que usa o auxiliar. Nesse outro exercício aqui, vejamos. Completa o texto sobre a rotina de Susan, né, usando a forma correta dos verbos que são dados aqui entre parênteses. Né? Então, nós temos aqui o verbo get up, para quem não conhece o verbo get up, é o verbo se levantar, né? No caso, no sentido de acordar. Então, Susan is a very busy girl. Susan é uma garota muito ocupada, ela acorda às 7 horas todo dia. Então, para dizer que ela acorda, não é ela. E o verbo está entre parênteses? Sim, o que é que eu faço aqui? Aí eu coloco o verbo get, só que eu vou colocar o S. She gets up, né? Então, she gets up. Ela acorda às 7 horas todo dia, de 8 da manhã até as 3 da tarde, ela estuda at the prime school, nessa escola aqui, na prime school, and has lunch there, e almoça lá. Bom, então o verbo é o verbo study. Como eu estou tratando da terceira pessoa singular, que é ela, o que é que diz com relação a verbo que termina em Y precedido de uma consoante? Se a sentença for afirmativa, a gente vai trocar esse Y por I para depois colocar o ES. Então, ela estuda, pronto. Então, agora está conjugado. Então, veja só, diante da terceira pessoa do singular, os verbos que terminam em Y precedido de uma consoante, troca o Y por I e acrescenta ES. Isso só é válido para a sentença afirmativa. Tá? Essa regra. Então, aí aqui nós temos she, que é ela. Vocês observam aqui, ó, ela. O que está entre parênteses é not e have. Ok. Então, se tem um not, é porque eu quero uma sentença negativa, não é? Beleza, quero uma sentença negativa. Então, qual é o auxiliar
para que eu possa negar diante da terceira pessoa do singular, é o auxiliar. Terceira pessoa, né, initiate, o she não se enquadra, então eu uso o auxiliar does. Como ele quer de forma negativa, então eu vou escrever doesn't. E o verbo qual é? Have. Só poderia ser has se fosse sentença afirmativa. Então ela não tem aulas nos finais de semana. Aos sábados, she, novamente, ela, né? Aí o verbo é like. Então a sentença afirmativa e tem outro verbo, que é o verbo cook. Esse verbo eu vou colocar no infinitivo. Vou trabalhar com dois verbos. Então, o primeiro verbo, que é o verbo like, ele vai ser likes, que é a sentença afirmativa. Depois eu coloco o infinitivo do outro. Porque eu quero dizer o seguinte, que ela gosta de cozinhar, né? She likes to cook. Tá? She likes to cook. Então, o primeiro verbo, ele recebe o S. Mas, às vezes, but sometimes, she prefer go. Pronto, o que é que eu faço aqui? A terceira pessoa do singular? Sim. Então, vamos lá. She prefers, ela prefere, né? Sorry, tira o texto. She prefers to go. Observe que somente o primeiro verbo é que vai para que recebe o S, diante da terceira pessoa singular, que é she. Ela prefere ir para o restaurante com sua família. Aos domingos, on Sundays, Susan and her family go to the club. Aos domingos, Susan and her family vão para o clube. Ela joga futebol lá. Novamente estou falando dessa moça aqui, da Susan. Ela, né? O verbo é play, terminou em Y. Só que tem um detalhe, né, gente? É que aqui, nesse caso, terminou em Y, precedido de uma vogal. Y, e antes dele tem uma vogal. Então, deixa eu ver aqui. O que eu faço? Não está na... O que é que eu faço aqui? Eu vou e coloco somente place. Certo? Aqui apagou, porque eu estava na borracha. Vou colocar de novo. Prefers to go. Então, gente, quando o verbo terminar em Y, precedido de uma vogal, que é o caso do verbo play, só coloco o S. Mas nesse caso aqui do verbo study, terminou em Y, precedido de um D. Esse D é consoante, então troca por I e acrescenta S. Ela diz o seguinte, ela joga voleibol lá, o seu esporte favorito, que é o seu favorito, né? Esporte favorito. Mas, seus irmãos, os irmãos não são eles, os irmãos dela, né? Se são os irmãos dela, gente, e eu quero a forma negativa com not, eu vou usar o auxiliar do, só que é de forma negativa. Né? E o verbo é like, que está entre parênteses, certo? No caso aqui, os irmãos, they don't like. Por que foi que eu coloquei don't aqui? Por quê, gente? Porque é o seguinte, eu estou falando dos irmãos, os irmãos são eles. Então, por essa razão, eu estou usando aí o auxiliar do, que se refere no caso, o I e o they. Lembre-se, does é só para he, she, it. Certo? E do é para as demais pessoas. I, you, we e they. Olha só, porque eles não gostam, né? Do caso do voleibol, né? They prefer basketball. Eles preferem basquete, né? At night, Susan reads good books before bedtime. Então, à noite, a Susan, ela lê bons livros, né? Antes de dormir. Ela quer ser uma professora de literatura. Muito bem, Susan. That's great. Maravilhoso, né? Então, gente, terceira pessoa do singular, o que acontece com o verbo na afirmativa? O verbo é want, então recebe S. Eu vou colocar o to aqui, to be, ela quer ser. Observe que o to aqui, conjuntamente com todos os verbos que eu coloquei aqui com to, ele não é conjugado, ele está no infinitivo. Então, esse exercício é para esse entendimento, que nós podemos utilizar dois verbos, certo? Então, no caso, o primeiro, ele está sendo colocado conjugado, de acordo com o sujeito, né? No caso aqui, o she, ou então o they, que é os irmãos, e assim por diante. E o segundo verbo, ele vem no infinitivo, né? Não são todos os exemplos, mas alguns deles têm essa característica aqui. Tá certo? Então, lembra disso, presente simples, os auxiliares são do e das. Das é para he, she e it. E do para as demais.
Sentença afirmativa. O verbo recebe S. Não é plural, mas recebe S aonde? Na conjugação, na terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Tá certo? Quando eu passo para interrogativa e negativa, certo? Aí ele perde essa característica. Lembrando desse detalhe aqui, ó, com relação ao verbo study, certo? Ok? Lembrando do verbo study. Se eu vou mudar na terceira pessoa do singular para colocar o S, eu tenho que lembrar que study termina em Y, precedido de uma consoante, então eu troco essa consoante por I para depois colocar o S. No caso do play, não há essa necessidade, né? Porque terminou em Y precedido de uma vogal. Tá? E a regra geral diz que o verbo recebe S. Porém, se o verbo terminar em CH, SH, SS, O, X e Z, ele recebe ES. Então é isso, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Boa prova. Leiam bastante. Vocês têm muito tempo para isso, certo? A prova começa às 10 e encerra às 12h30. Boa sorte para todo mundo, certo? Leiam. Tenham cuidado com o que vocês vão marcar. Tá bom? Grande abraço. Fica com Deus.